Nós estamos aqui no rio Bânias, que é uma das nascentes do Rio Jordão. Vocês já subiram até aquele maciço rochoso ali no alto, onde os nichos e os altares do deus Pan podem ser percebidos. Já receberam a explicação de que o nome é Pan, mas ficou com B porque os árabes não pronunciam bem o P, então virou Bânias. Mas é um lugar de culto antigo ao deus Pan. Sobre o deus Pan, a gente tem representações deles em culturas variadas da região do Oriente Médio. Inclusive, lá na Turquia nós vimos, na Grécia de passagem, é uma divindade com multifacetamentos. Segunda coisa, essa região também é a região onde uma das tribos de Israel se assentou, a tribo de Dan, que fez 2 assentamentos. Um assentamento dela ficou aqui no norte, e um outro assentamento dela ficou ao sul. E se diz no livro de Josué, no livro de Juízes e Josué, mas mais especificamente no livro de Josué, que a tribo de Dan, como algumas outras tribos de Israel, não logrou expulsar de todo os habitantes da terra, antes sujeitou-os a trabalhos forçados e conviveu com eles. Foi um convívio extremamente sincrético, porque essa região sempre foi um lugar de nichos, de adoração, de deuses diversos e variados. De modo que quando vocês lerem agora lá em Josué e virem no iniciozinho do livro de Juízes a descrição de que a tribo de Dan não conseguiu de todo expulsar os moradores da terra na parte que lhe tocava, esta parte é aqui, e o convívio da tribo de Dan com a multiplicidade do panteão local se estabeleceu, como o livro de Juízes diz, o que foi laço e armadilha para eles, não somente para eles, mas para todas as tribos que mantiveram esse tipo de relacionamento sincrético na antiguidade. A outra coisa introdutória, antes do que eu vou pregar, isso aqui não é o que eu vou pregar para vocês, são só informações suplementares, é que, por exemplo, quando a gente lê alguns salmos da Bíblia, eles dizem respeito a este lugar aqui. Hoje a gente está vendo essa quantidade enorme de água passando por aqui. Eu já estive em ocasiões aqui em que isso nunca esteve seco em nenhuma das mais de 30 e tantas vezes que eu estive no lugar, e aqui neste lugar certamente eu já estive mais de 45 ou 50 vezes, porque muitas vezes eu estava em Israel e voltava aqui 2, 3 vezes para gravar, de modo que eu tenho uma relação com o lugar que é muito maior do que a quantidade de vezes que eu já vim a Israel. Em alguns lugares você visita sempre que vem, outros lugares, estando, você visita mais de uma vez. É o caso da relação que eu tenho aqui. Nunca o vi seco, mas poucas vezes o vi tão cheio como ele está agora. O que isso tem a ver com os salmos? Por exemplo, Salmo 133. Nunca mais vocês vão esquecer o Salmo 133 a partir de agora. Quando a leitura diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, vai fazendo descrições e pega uma analogia geográfica. Que analogia é essa? Diz que esse convívio dos diferentes, mas que trocam relacionamento, amor, carinho, ajuda, solidariedade e informação, é semelhante ao orvalho do Monte Hermon, que no caminho para cá vocês viram que ele está todo coberto de neve, que se derrama sobre os montes de Sião, lá em Jerusalém, que são sempre secos. De modo que este país depende fundamentalmente do que acontece aqui no norte. O sul seco e o país inteiro
dependem do orvalhar do Hermon, da quantidade de água e de umidade que se adensa na montanha lá em cima, de modo que quanto mais umidade o Hermon aglutine num determinado inverno, melhor será o ano para a lavoura, para a água. O Rio Jordão se adensa, o Mar da Galileia sobe até o Mar Morto fica mais elevado, especialmente numa época como esta, quando ele está secando gritantemente. Um inverno como esse sobe o nível de todas as coisas. E o Jordão, a palavra Jordão significa aquele que desce, porque é uma descida. Nós estamos aqui no alto, ele nasce no alto. E ele vai descendo até o que se chama de o nível do mar mais baixo da terra, que é o Mar Morto. Então o nome do rio conta a história topográfica da viagem dele. Ele faz uma descida. Então quando lerem o Salmo 133, o aplicativo é existencial, mas a analogia inicial dele começa com o orvalho do Hermon que se derrama sobre o monte de Sião. Ou seja, existem coisas que você tem que eu preciso, e existem coisas que eu tenho e que te dão um significado. Sião é pequenininho, mas tem um significado muito maior na consciência e no inconsciente coletivo de Israel e do mundo inteiro do que o Monte Hermon. Agora, sem o orvalho do Hermon, não há vida em Sião. De modo que se o Sião significa o Hermon, é o Hermon que alimenta Sião. E assim uns com os outros. Tem uns que trazem significados mais intensos historicamente. Ao mesmo tempo, sem a presença daqueles que possam alimentá-los, eles mesmos não iriam a lugar nenhum. É uma troca permanente. Esse é o espírito do Salmo, eu não vou pregar sobre ele. O segundo Salmo, que vale a pena a gente recordar aqui, é o Salmo 42, que nos conta uma história do sul e uma história do norte. O salmista diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Aí ele usa duas imagens. A primeira é a da corça, que você não encontra aqui. Você encontra lá no sul, em Gede, na região desértica do sul de Israel, muitas corças, muitas cabras montezinhas. Lá é a habitação dela. Aqui é a habitação dos arganazes. Tem muito arganaz por aqui. Quem tiver sorte vai acabar vendo-os. Um animal que está sempre enrustido nos cantinhos, olhando de um lado para o outro, grandão, uma capivara local. Pois bem, quando se diz das corças suspirando, bramindo pelas correntes das águas lá no sul, ele está falando de algo que existia naqueles dias e que existe até hoje, porque o habitat daquele animal é naquela região, sem muita umidade. E no Engedi tem algumas correntes de água, algumas quedas d'água, algumas cachoeiras. Ele está dizendo: a minha alma está como uma corça sôfrega, procurando água para beber em Deus. Deus é a minha fonte. Aí ele muda do sul para o norte. Aí de repente ele fala da mesma angústia, da mesma sofreguidão dele, associada a essa região. Ele diz que eu te busco, Senhor, nas nascentes do Jordão. Então está aqui, nós estamos nas nascentes do Jordão. E é onde ele diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. O lugar, para melhor ilustrar o que ele está dizendo, não é este. É aqui dentro do Parque Nacional, aonde existem cachoeiras sobre cachoeiras, quedas d'água sobre quedas d'água. Lá no sul, ele ia andando, ele viu uma corça resfolegante, ele disse: Senhor, eu estou assim. Aqui no norte, ele estava caminhando, deve ter chegado perto de uma queda d'água e saiu, ó, pá, 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 e um abismo chama outro abismo, e lá no fim o revolver da água ao fragor das tuas catadupas. Assim como estes dois salmos, existe uma quantidade enorme de salmos e de textos bíblicos que você só entende mesmo
o significado deles se você tiver alguma experiência geográfica, topográfica, cultural, botânica e de vários outros níveis que foram os elementos tirados como analogia para ilustrar o que o indivíduo estava querendo dizer. Não estou dizendo com isso que quem não saiba disso não entende o espírito. Entender o espírito você entende em qualquer lugar. Agora, colorir a existencialidade do que se estava dizendo, você definitivamente precisa desse tipo de ajuda.